Hoje eu quero falar com você sobre a importância de confessarmos a palavra de Deus. Vem comigo em mais um Boletim da Fé. Olá, graça e paz, seja bem-vindo ao nosso Boletim da Fé e eu quero aproveitar esse momento e pedir para você compartilhar este link com o maior número de pessoas que você puder, para que essas pessoas também sejam alcançadas, sejam edificadas e sejam alimentadas com a palavra de Deus, amém? É uma honra para mim poder estar aqui compartilhando com você um pouco mais da palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre a importância de confessarmos a palavra de Deus, amém? Infelizmente, sempre que falamos a palavra confessar, muitas pessoas constantemente pensam logo em confessar pecados, fraquezas, falhas. Este é um lado negativo da confissão. A Bíblia tem muito mais a falar sobre o lado positivo do que o seu lado negativo da confissão. E é isso que nós vamos aprender hoje. Amém? A palavra confessar quer dizer, biblicamente falando, é dizer o que Deus diz. É de suma importância para mim e para você falar o que Deus está falando. Pensar o que Deus está pensando. Amém? Então precisamos estar com as nossas palavras alinhadas com a palavra de Deus. E para isso nós precisamos meditar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a vontade de Deus para nós. Então nós precisamos, irmãos, para falarmos o que Deus diz, nós precisamos saber o que Deus diz. E para sabermos o que Deus diz, nós precisamos ir para a palavra de Deus. Precisamos meditar na palavra de Deus. Precisamos renovar a nossa mente com a palavra de Deus. Porque quando nós renovamos a nossa mente com a palavra de Deus, irmãos, nós vamos usufruir da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque nós vamos saber, através da palavra de Deus, o que Deus pensa ao nosso respeito. Amém? Então, a fé, ela tem como base o quê? A palavra de Deus. Vamos lá no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. Amém? Romanos, capítulo 10, versículo 17. A fé, irmãos, ela é fundamentada, ela é alicerçada na palavra de Deus, naquilo que Deus diz. Então nós precisamos estarmos fundamentados cada dia mais na palavra de Deus, estarmos nos alimentando com a palavra de Deus, porque o próprio Jesus disse lá em Mateus 4,4, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então precisamos estar alimentando o nosso espírito com a palavra de Deus. Amém? Romanos 10, 17 diz assim: e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Amém? Assim como é importante eu e você estarmos confessando a palavra de Deus, estarmos falando o que Deus fala, é de suma importância também eu e você estarmos sabendo, através da palavra de Deus, o que Deus pensa ao nosso respeito. Amém? A fé começa quando a vontade de Deus é conhecida. Então nós só vamos saber qual é a vontade de Deus a partir do momento que nós nos expormos à palavra de Deus, a partir do momento que nós dedicarmos tempo à palavra de Deus. Não apenas nos momentos de cultos, não apenas no momento de louvor, mas quando você decide tirar um tempo, irmãos, na sua casa, no seu trabalho, seja 10 minutos, seja 15 minutos, você tirar um tempo, só você e Deus, só você e a palavra, você vai usufruir dos benefícios da palavra. Você vai conhecer o Deus da sua palavra. Amém? Vamos lá em Josué, capítulo 1, versículo 8. Josué, livro de Josué, capítulo 1, o versículo 8. A palavra de Deus, ela nos fala assim: não cesses de falar deste livro da lei. Veja que aqui no início do versículo, Deus está falando com Josué, assim como Ele está falando para mim e para você hoje. Não cesses de falar deste livro da lei, ou seja,
não cesses de falar a minha palavra. Não cesses de falar aquilo que eu falo ao seu respeito. Mas veja bem a instrução que Deus dá. Vamos seguir o versículo. Antes, medita nele, de dia e de noite. Amém? Antes de nós confessarmos a palavra de Deus, nós precisamos saber o que a palavra de Deus diz. Amém? Para que nós não possamos estar confessando errado. Por isso que eu digo, é muito importante eu e você confessarmos certos. Porque se nós confessarmos certo, nós vamos obter os resultados certos na nossa vida. Se a nossa confissão está alinhada com a palavra de Deus, é certo que nós vamos ter vida vitoriosa no nosso dia a dia. Amém? A fé fala. A fé, ela tem uma voz. Amém? Vamos lá em 2 Coríntios, capítulo 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. A palavra de Deus, ela é a verdade. Amém? Diz assim: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Amém? Nós vemos aqui Paulo falando aos coríntios que ele tinha o mesmo espírito da fé. E o que é o espírito da fé? O espírito da fé, irmão, ele tem 2 ingredientes. Veja o que Paulo diz. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Então, os 2 ingredientes para o espírito da fé é crer e falar. Eu e você precisamos crer e precisamos falar aquilo que nós estamos crendo, em acordo com a palavra de Deus. Amém? Veja que Paulo diz, criei, por isso é que falei. Ele não diz, senti, por isso é que falei. Ou muito menos ele diz, vi, por isso é que falei. Não, você não precisa sentir, você não precisa ver, você precisa crer e falar, irmãos. Você precisa crer e falar a palavra de Deus para as circunstâncias na sua vida. Quais as circunstâncias que você está enfrentando? Qual a situação que você está passando? O que é que a palavra de Deus diz em relação a essa situação? Você precisa saber, na Bíblia, o que é que a palavra de Deus diz em relação a essa situação. É doença? O que é que a palavra de Deus diz? Jesus já levou sobre ele todas as minhas dores, todas as minhas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas pisaduras de Jesus, eu e você somos sarados. Você precisa se posicionar na palavra. Você precisa ter a palavra dentro de você. Para que quando a situação se levantar na sua vida, você se levanta em fé. Você se levanta no espírito da fé. Você crendo com o coração e falando com a sua boca e se posicionando nesta palavra. Você vai obter o resultado desta palavra. Então, você não precisa sentir. Você não precisa ver. Você só precisa crer e liberar a sua fé através da sua fala. Eu criei, por isso é que falei. Amém? Então, se você está crendo e se você está falando, se prepare, porque o Senhor vai chegar e vai agir ao teu benefício. Amém? Porque Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Aleluia! Aleluia! Vamos lá. Continuando aqui. Vamos lá em Romanos 10. Romanos 10, versículo 8. Romanos capítulo 10, versículo 8. Aleluia, aleluia. Romanos 10, versículo 8, diz assim: porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Irmão, a palavra deve estar perto de nós. Mas quando é que esta palavra está perto de nós? É quando essa palavra está no nosso coração, saindo pela nossa boca. Veja aqui, a palavra está perto de ti, na tua boca
e no teu coração. A palavra deve estar no teu coração, irmão, e saindo pela tua boca. O salmista, no Salmo 119, ele diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Você precisa guardar a palavra de Deus no seu coração, para que no momento que você precisar, ela vai estar saindo pela sua boca. Porque a fé, ela fala, e a fé fala aquilo que Deus diz. Você não vai falar o que a sua situação está dizendo, você não vai falar aquilo que você está sentindo ou está vendo, você vai falar o que a palavra de Deus diz ao seu respeito. Aleluia, aleluia. A nossa boca, irmão, precisa falar fé e não sentimentos. Chega, cale as vozes do seu sentimento e comece a falar a palavra de Deus. A palavra de Deus, irmão, ela não volta vazia. A palavra de Deus é uma semente. Você lança a semente quando você fala a palavra. E a palavra do Senhor diz que Deus, Ele vai fazer com que essa palavra volte para Ele com frutos. Lá em Isaías 55:11 diz que a palavra do Senhor não volta para Ele sem que antes produza o efeito para o qual ela foi enviada, irmão. Quando você fala a palavra de Deus, é como se fosse o próprio Deus falando. Aleluia, aleluia. Se estamos crendo, mas não estamos falando, irmão, é porque nós não estamos em fé ainda. Porque o Espírito da fé, ele crê e ele fala. Aleluia, aleluia. Muitos crentes não estão errando no crer, estão errando no falar. Estão crendo, mas não estão liberando a sua fé através da sua palavra. Crie, por isso é que falei. Crie, por isso é que falei. Se você está crendo, irmão, você tem que estar falando. Agora, observe, agora mesmo, se você não está falando, é porque você não está crendo. Crie, por isso é que falei. Amém? A única maneira de liberarmos a nossa fé é falando. Não tem outra maneira de liberarmos a nossa fé. Lá em Marcos 11:23, vamos lá agora. Marcos 11:23, bastante conhecido. Mas é segurança para mim e é segurança para você ouvirmos as mesmas coisas. Marcos 11:23. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Preste bastante atenção aqui que Jesus diz, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser, você precisa falar aquilo que você está crendo em Deus. Você precisa liberar a sua fé falando. É que se alguém disser a este monte, amém? Você precisa falar com a sua montanha. Não importa, não quero saber qual é a sua montanha, eu quero te dizer que você precisa falar com a sua montanha hoje. Fale com a sua montanha, porque se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que vai acontecer o que diz, assim será com ele. Jesus não diz que talvez vai acontecer, não. Ele diz que assim será com ele. Quando nós estamos crendo e quando nós liberamos a nossa fé falando, vai acontecer justamente aquilo que nós estamos falando. Amém? E eu quero terminar com você falando isso aqui. Alinhe a sua confissão com a palavra de Deus e certamente você vai ver as coisas sendo aceleradas em sua vida. Querem que as coisas sejam aceleradas na sua vida? Alinhem as suas palavras, alinhem a sua confissão com a palavra de Deus e você vai ver o resultado, as coisas sendo aceleradas na sua vida, na sua família, no seu ministério. Amém? Que Deus te abençoe.